Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre o cultivo de plantas de uma forma mais simples para que todo mundo compreenda, tá? Esse sistema de cultivo de plantas em vaso, tá? E também para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para a Casa de Apoio Lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. E também ajude o nosso canal. Dê o seu like, clique no joinha, tá? Compartilhe esse vídeo e também inscreva-se. Isso ajuda muito o nosso canal. Esse canal está completando um ano de vida, tá? E nós só temos a agradecer a todos vocês que estão assistindo o nosso canal, né? E com isso a gente vai realizar o sorteio, tá? De mais um livro, tá certo? O livro agora vai ser esse, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas. Eu vou deixar no final do vídeo o que você vai ter que fazer para concorrer a esse livrinho aqui com meu autógrafo e tudo, tá certo? Então fique até o final e depois participe desse sorteio, tá certo? Hoje vamos falar de mais 3 erros que eu cometi na minha vida profissionais, 3 bobagens que acredito que vocês assistindo não vai cometer, tá certo? É muito mais fácil aprender com os erros dos outros, tá certo? Fique até o final do vídeo que a gente vai falar de 3 erros que muitas vezes vocês podem estar fazendo, tá certo? Vocês podem estar cometendo, ok? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. O primeiro erro foi quando nós começamos a trabalhar com diferentes tipos de substrato, tá certo? Então, substrato com materiais com maior retenção de água, outros com menor retenção de água. Até aí tudo bem, tá certo? Mas infelizmente esses substratos foram utilizados com as mesmas plantas, mas num ambiente com o mesmo sistema de irrigação, ou seja, todos esses substratos acabaram recebendo uma quantidade conhecida, ok? Obviamente, né, alguns substratos que retinham menos água, tá certo, acabaram fazendo com que as plantas se definhassem, né? Algumas acabaram até morrendo, tá certo? Então, quando você for fazer o teste, você tem que estar bem ciente, né, desse sistema, né, diferenciado, que cada vaso possa cada substrato possa responder às suas plantas. O ideal é que você mantenha, tá certo, um mesmo tipo de substrato, ok? E no caso de substratos diferenciados, você vai ter que também fazer um estudo de quanto de água a acrescentar ou diminuir no seu sistema, tá? Do seu cultivo, tá certo? Então é um detalhe extremamente importante, tá certo? Por isso que eu sempre digo, para uma espécie só, você utilizar sempre aquele mesmo padrão de substrato, tá certo? Porque senão você vai ter que fazer diferentes, né, tempos de rega ou quantidade de água, vocês estão entendendo? Segunda bobagem que normalmente os meninos aqui cometem, né, tá certo? Eu também já cometi em algumas ocasiões, mas não porque eu quis fazer isso, é porque faltou realmente o produto. Exatamente o uso do adubo radicular como adubo foliar, tá certo? Eu já comentei o inverso, né? Eu já cometi esse erro, mas
por engano, tá certo? Então, você utilizar adubo líquido, as formulações, tá certo? Via radicular para via foliar, até você pode fazer, tá certo? Mas a eficiência é bem menor, tá certo? Os adubos foliares, eles possuem, além dos nutrientes, muitas outras substâncias, tá certo? Como o adesivo espalhante, né? E outros elementos, tá certo? Eu irei falar sobre esses elementos em vídeos futuros, tá certo? Aguardem que vai ser bem interessante. Mas quando você utiliza o adubo radicular, por exemplo, para adubo foliar, como elas não têm um espalhante adesivo, tá? Muito desses adubos acabam caindo, tá certo? As folhas acabam não aproveitando desses nutrientes. Por isso, tá? No caso de vocês fazerem adubação foliar, que eu acho bem interessante, vocês têm que utilizar o adubo, tá? Próprio para isso. Faça o uso do adubo líquido radicular para foliar, tá certo? O seu resultado vai ser bem pequeno, tá certo? Não compensa, ok? Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Phalaenopsis e seus híbridos, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo. Eu apresento aqui a parte de substratos. O terceiro erro que eu cometi uma vez, só não comento mais, não é com relação a plantas, né? Mas é com relação à aquisição, tá, de livros técnicos, tá certo? Vocês que gostam de planta, vocês precisam, tá, ter alguns livros técnicos muito importantes, tá certo? Então, eu participei já de vários eventos, várias feiras internacionais, e sempre tem aquele dia que tem alguém lançando o livro técnico. Eu tive a oportunidade de participar num evento, numa feira na Holanda, tá certo? E acabei conhecendo até um autor, mas não comprei o livro dele, tá certo? E além do desconto, né, a gente teria o livro autografado, uma coisa bem interessante, uma coisa bem bacana, tá? E acabei não comprando esse livro. Esse livro se esgotou. Os livros técnicos, gente, elas se esgotam com muita facilidade, tá certo? Eu tenho os livros, né? Esse de cultivo de plantas suculentas já está finalizando, tá? E quando eu vou conseguir publicar outro livro, outra edição, é difícil de dizer, porque a gente não tem recurso para isso, tá certo? Então, se vocês puderem, nesses eventos, né, nesses lançamentos de livros técnicos, eu acho que vocês deveriam adquirir sim, tá certo? Eu perdi esse livro, tá? Mas também foi só uma vez, tá certo? Depois, em todos os outros eventos, eu acabei adquirindo, não bobeei mais não, tá certo? Então são dicas, né, que a gente passa aqui para que vocês não errem, tá certo? Livros técnicos sempre é bom ter de cabeceira, né, tá certo? Enfim, né, a gente tem falado tanto de acertos também como de erros, né? Então vale a pena, né, vocês escutarem, vocês assistirem esse vídeo, tá certo? Para não cometerem esses mesmos erros que eu sempre que eu cometi, tá certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algumas sugestões, por favor, me enviem, tá certo? Aqui pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, tá certo? Que a gente responde, tá certo? Eu conto com o seu apoio, ok? Pois é, pessoal, muita gente me solicitou. Eu vou estar sorteando, então, esse livro aqui, tá certo? Cultivo de plantas suculentas. Acredito que seja ainda o único, né, livro técnico sobre cultivo de plantas, mas está escrito numa forma bem simples, todo mundo vai compreender, tá certo? Então, vocês vão ter que se inscrever nesse canal aqui, não adianta responder a pergunta que eu vou deixar aqui agora, tá certo? E você precisa deixar aqui respondido no canal
se você tem planta suculenta e qual é a planta suculenta que você tem, tá certo? Se vocês puderem responder essa pergunta, tá certo? Inscrever aqui no canal, você pode ser sorteado com esse livro aqui, tá certo? Esse livro aqui já praticamente já está se esgotando, tá certo? Então eu estou fazendo esse sorteio, mas quem quiser adquirir esse livro eu vou deixar aqui no descritivo, tá certo? Vocês podem entrar em contato e adquirir o livro, tá certo? O livro será sorteado no dia 30 de junho, tá certo? Então até o dia 30 de junho você pode se inscrever, depois a gente vai divulgar, tá certo? Possivelmente no dia 1º de julho, tá certo? Boa sorte! Como em todos os vídeos, nós dedicamos o vídeo, né, para uma entidade, tá certo? E desta vez nós estamos dedicando para o lar Nossa Senhora de Fátima. Qualquer alimento não perecível, roupas usadas, tá certo? E qualquer outro donativo ajuda essa entidade. Ajude você também. E também ajude o nosso canal, tá certo? Compartilhe esses vídeos, né? Que são, na verdade, informações importantes e interessantes para quem gosta de planta, quem cultiva plantas ornamentais ou simplesmente de jardim, tá certo? Se vocês puderem compartilhar, ajuda bastante. Clique também no inscrever, no joinha, tá certo? E no sininho, tá certo? Com isso você vai receber informações, tá certo? Quando o canal tiver novos vídeos, tá certo? Conto com você, muito obrigado, te aguardo no próximo vídeo.